Imagine embarcar em um avião moderno para um voo internacional aparentemente comum. Centenas de passageiros, pilotos experientes e tudo funcionando perfeitamente. E então, sem nenhum pedido de socorro, sem explosão registrada e sem sinal claro de acidente, a aeronave simplesmente desaparece. Dos radares, dos sistemas de comunicação, do mundo. Esse foi o mistério do voo MH370. Um caso tão estranho que até hoje continua cercado de perguntas sem resposta. O que aconteceu com o avião? Por que ele mudou de rota? Como uma aeronave gigantesca conseguiu desaparecer quase sem deixar rastros? E o mais assustador: será que alguém realmente sabe o que aconteceu, mas nunca contou? Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas entre passageiros e tripulantes. O avião era um Boeing 777, considerado um dos modelos mais seguros do mundo. Nada parecia fora do normal naquele momento. Mas menos de uma hora após a decolagem, algo estranho aconteceu. A comunicação foi interrompida e o avião desapareceu dos radares civis. Inicialmente, controladores imaginaram uma falha de comunicação, mas rapidamente perceberam que algo muito mais estranho estava acontecendo. Pouco antes do desaparecimento, o copiloto enviou a última mensagem registrada. Boa noite, Malaysian 370. Uma frase simples, calma, normal. Nada indicava emergência, nenhum pedido de ajuda, nenhum sinal de pânico. E isso tornaria o caso ainda mais assustador, porque segundos depois, o avião simplesmente sumiu. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Militares descobriram algo surpreendente. Embora o avião tivesse desaparecido dos radares civis, radares militares detectaram uma mudança brusca de trajetória. O MH370 aparentemente fez uma curva inesperada e começou a voar em direção oposta ao destino original. Isso mudou completamente a investigação. Agora não parecia mais uma simples falha técnica. Alguém, ou alguma coisa, havia alterado a rota da aeronave. Mas por quê? E para onde ela estava indo? Desaparecer com um avião desse tamanho parece impossível, principalmente em um mundo cheio de radares, satélites e sistemas de monitoramento. Mas o MH370 conseguiu exatamente isso. As buscas começaram imediatamente. Navios, aviões militares, satélites, equipes internacionais. Uma operação gigantesca envolvendo diversos países. E mesmo assim, nenhum sinal claro do avião apareceu nos primeiros dias. Nenhum grande destroço. Nenhuma confirmação. Nada. Era como se o avião tivesse evaporado. Com poucas respostas, as teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam em falha técnica catastrófica. Outros suspeitavam de sequestro. Também surgiram hipóteses envolvendo incêndios elétricos, despressurização, erro humano e, claro, as teorias mais extremas: conspirações militares, tecnologias secretas e até alienígenas. Mas apesar das especulações, os investigadores focavam nos dados concretos, e um deles chamou muita atenção. O avião continuou enviando pequenos sinais automáticos para satélites durante horas após desaparecer. Isso indicava que ele ainda estava voando, muito depois do último contato. Analisando esses sinais, especialistas concluíram que o MH370 provavelmente terminou sua trajetória no sul do Oceano Índico, uma das regiões mais isoladas do planeta. Águas profundas, correntes marítimas violentas, áreas praticamente impossíveis de monitorar completamente. As buscas submarinas se tornaram uma das maiores operações da história da aviação. Robôs subaquáticos vasculharam o fundo do oceano. Milhões de dólares foram investidos. Mas mesmo após anos, o mistério continuava. Meses depois, alguns pedaços começaram a aparecer em praias afastadas. Partes da aeronave foram encontradas em regiões do Oceano Índico. Especialistas confirmaram que realmente pertenciam ao MH370. Isso provava que o avião caiu no mar. Mas ainda existia um enorme problema. Os destroços encontrados eram poucos,
e nunca revelaram claramente o que aconteceu dentro da aeronave. As caixas pretas jamais foram recuperadas, e sem elas, muitas respostas podem ter desaparecido para sempre. Até hoje, o voo MH370 continua sendo considerado um dos maiores mistérios da aviação moderna. Existem hipóteses, possibilidades, simulações, mas nenhuma resposta definitiva. E talvez o mais assustador seja justamente isso. Em um planeta monitorado por tecnologia avançada, um avião gigantesco conseguiu desaparecer quase completamente, com 239 pessoas a bordo, sem explicação conclusiva. Talvez um dia as caixas pretas sejam encontradas. Talvez novos destroços revelem mais informações. Ou talvez a verdade sobre o MH370 jamais seja descoberta completamente. Mas uma coisa é certa: o desaparecimento desse voo mudou para sempre a história da aviação. E continua sendo um lembrete assustador de que, mesmo em um mundo cheio de tecnologia, ainda existem mistérios que ninguém consegue explicar.